Promotores de justiça devem pedir a pena de morte para Luigi Mangione. O governo da Flórida anuncia proposta para reduzir os impostos sobre imóveis. No Brasil, Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em golpes bancários. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Os promotores de justiça dos Estados Unidos devem pedir a pena de morte para Luigi Mangione. Ele está preso acusado de matar o CEO da United Healthcare. O caso ganhou grande repercussão dentro e fora do país. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, declarou nesta terça-feira que os promotores foram orientados a pedirem a pena de morte para Luigi Mangione. O caso pode se tornar o primeiro desde o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca que o Departamento de Justiça tenta aplicar esse tipo de pena. Mangione, de 26 anos, enfrenta acusações federais e estaduais de assassinato separadas. Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram Brian Thompson em dezembro do ano passado, do lado de fora de um hotel de luxo em Manhattan. E o governo da Flórida anunciou uma nova proposta para reduzir os impostos sobre imóveis de cidadãos. A repórter Lorena Gomes traz as informações. A proposta resultaria em cerca de $1.000 em cortes de taxa para cada proprietário. O anúncio foi dado durante uma coletiva à imprensa na segunda-feira. A ideia do governador Ron DeSantis é fornecer isenções imediatas de impostos sobre a propriedade para moradores do estado. O objetivo, segundo DeSantis, é estabelecer proteções constitucionais aos residentes do estado em relação ao aumento de carga de impostos sobre a propriedade. Ele disse ainda que, abre aspas, quer turistas canadenses e brasileiros subsidiando o estado e fazendo com que os residentes da Flórida paguem menos impostos, fecha aspas. A proposta segue para o legislativo. Se for aprovada, o alívio no bolso dos floridianos pode entrar em vigor já no final deste ano. E o Centro de Convenções de Orlando anunciou uma expansão de $560 milhões. A obra tem previsão para começar no ano que vem e terminar em 2029. O projeto prevê um novo salão de baile flexível com 100 mil pés quadrados, capaz de receber até 10 mil pessoas em formato de palestra ou 5 mil banquetes. A estrutura também pode ser dividida para acomodar eventos simultâneos. A arquitetura será inspirada na natureza da Flórida. O Centro de Convenções de Orlando já foi considerado o maior do país, título que passou para o de Las Vegas. Mas com um novo projeto, o centro ganhará em modernidade, flexibilidade e conectividade. E um engavetamento envolvendo 5 carros fechou a ponte South Causeway na praia de New Smyrna por horas na segunda-feira. De acordo com autoridades, o acidente foi causado por um motorista imprudente que fugiu da polícia durante uma abordagem de trânsito. Na perseguição, houve o acidente com 5 veículos, deixando 2 pessoas feridas. Uma delas era um motorista. As autoridades não informaram a identidade dele, nem o estado de saúde das vítimas. E uma mulher foi presa depois de apontar uma arma para 2 meninos que pescavam em um lago perto do quintal da casa dela, em Melbourne. De acordo com a polícia, Dana Elkins, de 59 anos, teria forçado os meninos a se deitarem no chão, onde permaneceram por cerca de 5 minutos até o marido dela chegar e a desarmar. A polícia foi até o local depois que a própria mulher ligou para o 911 para denunciar os meninos. Em depoimento, uma das vítimas, de 15 anos, disse que ficou assustado porque Elkins fazia ameaças com a arma apontada para a cabeça deles. Segundo a polícia, o local da pesca era uma península que fica a aproximadamente 9 metros da propriedade de Elkins. E o primeiro voo espacial humano para as regiões polares da Terra foi lançado com sucesso. A missão Fram-2 da SpaceX enviou 4 pessoas de 4 países diferentes para a órbita baixa da Terra em uma trajetória que passará pelas 2 regiões polares. O voo da empresa de Elon Musk foi comprado por um chinês bilionário, investidor de Bitcoin,
que foi para a missão com outros 3 exploradores. Ele, que já visitou as regiões polares pessoalmente, agora deseja vê-las por outro ângulo. Esta é a primeira missão para voos espaciais tripulados, um marco em 64 anos de viagens para o espaço. O foguete Falcon 9 foi lançado no Cabo Canaveral na segunda-feira e foi considerado um sucesso. A missão deve durar entre 3 e 5 dias. 22 estudos de pesquisa serão realizados. Entre as tarefas estão fazer o primeiro raio-x no espaço, estudar os efeitos do exercício na massa muscular e esquelética e cultivar cogumelos em microgravidade. A seguir, no Brasil, greve nacional dos entregadores de aplicativos entra no segundo dia de paralisação. E tem ainda as notícias internacionais. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. 12 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira para desarticular uma quadrilha especializada em golpes bancários. Segundo a PF, os criminosos furtaram cerca de R$1 bilhão em menos de 24 horas. O valor foi dividido entre 70 contas bancárias de laranjas em pelo menos 12 estados brasileiros. Os agentes apuraram que o grupo atuava com estrutura e hierarquia. Os crimes foram cometidos de forma simultânea, o que dificultou a identificação dos responsáveis e o rastreamento do dinheiro. A operação ainda resultou em sequestros de bens em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e no Ceará. Os investigados podem responder por furto qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E no segundo dia de greve nacional, os entregadores de todo o país lutam por melhores condições de trabalho e remuneração justa. Na segunda-feira, primeiro dia de paralisação, foram registrados impactos nos serviços de entrega, o que provocou reclamações por parte dos consumidores. Em São Paulo, o centro das manifestações foi a Avenida Brasil, que ficou parcialmente interditada. O breque dos apps exige pagamento mínimo de R$10 por entrega, R$ 2,50 por quilômetro e limites de 3 quilômetros para entregadores que usam bicicletas, além do fim do agrupamento de entregas,
sem compensação. Em resposta, o iFood declarou que respeita o direito à manifestação pacífica e que avalia o aumento da taxa mínima de entrega para este ano. E uma promoção de ovos causou uma grande confusão em um supermercado em Fortaleza, no Ceará, na última semana. O local divulgou que a bandeja com 20 unidades do produto seria vendida por R$ 8,99. Resultado, uma multidão foi atraída pela oferta que causou empurra-empurra, brigas e até desmaio. As cenas do tumulto foram parar na internet. Nelas, a gente percebe pessoas passando as bandejas de ovos por cima da cabeça de outras. E teve ainda quem levou caixas de papelão para garantir uma quantidade maior do produto. E todo esse alvoroço tem a ver com o preço do ovo de galinha, que disparou no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, em algumas regiões o aumento atingiu 40% em apenas uma semana. O motivo apontado é a baixa oferta do produto e o preço elevado das carnes vermelhas. E o avanço do nível do mar causou prejuízos em diversos pontos do litoral nordestino no fim de semana. No Rio Grande do Norte, além de assustar os turistas, as ondas causaram prejuízos aos comerciantes. Esse fenômeno aconteceu na madrugada e também no período da tarde. A Marinha informou que as ondas na região atingiram mais de 2 metros de altura. No litoral norte baiano, a força da água e dos ventos causou erosão na costa da praia de Guarajuba. Os comerciantes estão preocupados com esse deslocamento de areia dessa parte costeira, que pode afastar os frequentadores do local. E o avanço do mar também destruiu 30 ninhos de tartarugas, que eram monitorados pelo projeto Tartarugas do Mar. Os outros ninhos foram soterrados pela areia, o que interrompeu o desenvolvimento dos filhotes. E a Defesa Civil decidiu prorrogar a Operação Chuvas de Verão após a tempestade que caiu em São Paulo e causou transtornos na segunda-feira. A operação foi estendida até o dia 15 de abril. A decisão de prorrogar o prazo foi motivada pela tempestade que atingiu São Paulo na segunda-feira. A operação monitora e atende às emergências durante a estação mais chuvosa. Até agora, 23 mortes foram contabilizadas por conta das chuvas no estado, segundo a Defesa Civil. Desde dezembro, mais de 170 cidades foram atingidas por tempestades e cerca de 60 pessoas ficaram feridas. E uma está desaparecida. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os estragos causados pela forte chuva que caiu na Grande São Paulo na tarde de segunda. Ruas e estabelecimentos foram invadidos pela água. Trens foram paralisados e dezenas de carros ficaram submersos. Segundo a ANEEL, mais de 23 mil casas ficaram sem energia. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Na Espanha, um acidente em mina de carvão deixou mortos e feridos. 5 trabalhadores morreram e 4 ficaram feridos no acidente na mina de carvão que fica no norte da Espanha. 2 pessoas saíram ilesas. Segundo autoridades, uma máquina no interior da mina teria apresentado defeito. Não pode passar o que hoje estamos vendo em nosso país. Assim que, com todo o carinho para as famílias, desde luego el pésame e em nome do governo de Espanha. As causas do acidente serão investigadas. Pelo menos 4 pessoas morreram em ataque de Israel à capital libanesa, Beirute. O exército israelense diz que o alvo era um membro do Hezbollah. Um ataque aéreo israelense na manhã desta terça-feira provocou cerca de 4 mortes no sul de Beirute. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, outras 7 pessoas ficaram feridas na ofensiva que atingiu um prédio. O exército israelense afirmou que tinha como alvo um membro do grupo Hezbollah. بنسمع شيء وطلعت الضربة الأولى فزت بنتي الثاني بابا شو في؟ قلت له ما تخافوا بابا جدار الصوت بالمبدأ ما فيك تقول له للولد إنه هتطر لأنه الولد عايش
بهالحالة هيدي حملتهم نزلتهم. Israel e o grupo Hezbollah concordaram com um cessar-fogo em novembro do ano passado. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.